Eu disse essa noite porque nós estamos acompanhando 1 Coríntios, né, nas nossas meditações em série, mas como nós encerramos um capítulo, a cada capítulo que nós vamos encerrando, a gente vai trazendo outros textos e encaixando aí outras devocionais em cada intervalo, né, desses capítulos nas nossas meditações. E hoje eu optei por trazer um trecho do Evangelho de Marcos. Eu me refiro aos versículos 34 até o verso 38 do capítulo 8, que foi lido agora há pouco na nossa liturgia, e nós vamos fazer novamente essa leitura. Capítulo 8 de Marcos, versos 34 a 38. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, diz assim a Escritura Sagrada. Então, Jesus, convocando a multidão e também, junto com eles, os seus discípulos, o Senhor disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Eu pergunto, verso 36, que vantagem ao homem será ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração, que é adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém. Só até aí. Queridos, Jesus está chegando ao final do seu ministério. Ele já começa a prever a sua morte e a deixar isso claro em algumas conversas com seus discípulos. Aqui e acolá, quando você vai lendo o Evangelho de Marcos, não só de Marcos, mas os Evangelhos sinóticos especialmente, você vai percebendo que Jesus vai prevendo o seu fim. E esse texto marca um desses momentos. E o que é curioso é perceber que, mesmo depois de todo esse tempo, andando sempre acompanhado de uma grande multidão, as pessoas que estavam sempre em volta dele, vendo Jesus curar os enfermos, expulsar demônios e realizar grandes milagres, a maioria esmagadora dessas pessoas ainda não conseguia identificar Jesus como sendo Cristo. Eles olhavam para o homem, Jesus, e não conseguiam ver nele o Cristo que havia sido prometido por Deus, ou o Messias que eles tanto esperavam. Eles não conseguiam enxergar isso. Observe comigo os versículos 27 e 28 desse capítulo 8. Diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, Jesus perguntando: o que as pessoas dizem a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? Verso 28. E responderam: João Batista, outros Elias e outros alguns dos profetas. Perceba que a multidão, as pessoas, não conseguiram ver em Jesus o Cristo. Ao contrário destes, os discípulos de Jesus, e mais especificamente para os irmãos entenderem, os seus apóstolos não. Os seus apóstolos já tinham uma consciência perfeita a respeito de quem era aquele Jesus. Olha o versículo 29. Então lhes perguntou: mas se vocês, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro aqui representando todos os apóstolos, Pedro então lhe disse: tu és o Cristo. Olha, diferente dos outros, os apóstolos de Jesus conseguiam olhar para aquele e dizer: ele é o Cristo que nós esperávamos. E é a estes homens, os apóstolos de Jesus, que Jesus então vai trazer a eles a informação sobre qual será o preço do seu chamado e também a glória do seu chamado. Não a multidão, mas a parte, Jesus fala para esses homens que já entendiam que ele era o Cristo: olha,
O meu chamado ou a minha missão tem um preço que eu vou precisar pagar. E o meu chamado ou a minha missão também tem uma glória depois disso tudo. Olha o que foi que Jesus disse a eles no versículo 31. Então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, um título do próprio Messias, né? Jesus falando dele mesmo, o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, mas também fosse morto e que depois de 3 dias, então, ressuscitasse. Então perceba, tudo isso ia acontecer com ele como cumprimento das profecias que haviam sido ditas a respeito do Cristo. Quando Cristo vier, ele vai ter que sofrer essas coisas. Esse é o preço do seu chamado. Isso é a concretização do plano de Deus para salvar os homens. Mas o que Jesus deixa claro para eles, olha, a minha missão ou o meu chamado custará um preço e eu vou ter que pagar por isso. Ao mesmo tempo, queridos, uma vez que Jesus enfrentasse a cruz, uma vez ele tendo enfrentado a cruz, ele salvaria por meio desse sofrimento o seu povo da condenação eterna. E aqui está a glória do seu chamado. Tanto é verdade isso que Satanás sabia que uma vez que Jesus tivesse passado pelo preço do chamado, ele traria a glória do seu chamado, e por isso Satanás, usando um dos discípulos do próprio Cristo, tenta impedir que ele vá à cruz. Esse texto é bem conhecido, né? Está na sequência, verso 32 e verso 33. E isto Jesus expunha de uma maneira muito clara, ou seja, o preço do seu chamado, como a gente viu no versículo 31, Jesus falava muito claramente para eles isso. Mas Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. Não diz isso, Senhor, a teu respeito. Tu não vais passar por essas coisas. Olha o próximo verso, 33. Jesus, porém, voltou-se e fitando, olhando os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: arreda, Satanás, porque não cogita com os planos ou com as coisas de Deus, e sim das dos homens. Satanás também sabia que não era só um preço, que havia uma glória no chamado. Satanás sabia que, uma vez Jesus pagando o preço na cruz, haveria também a glória não apenas dele mesmo, mas a glória de todos aqueles por quem ele de fato estava morrendo ali. Pois bem, meus irmãos, o texto que nós lemos no início, nos versículos 34 a 38, é o texto que vem na sequência. E esse texto nos mostra claramente, é isso que eu quero que você entenda, que é o que nós vamos aprender essa noite. E assim como Cristo tinha um chamado, os seus discípulos também têm. E mais, que assim como um chamado de Cristo, escute isso, tem um preço e uma glória, o chamado dos seus discípulos, ou seja, o chamado para ser seu seguidor, também tem um preço e uma glória. E esse é o tema da nossa devocional essa noite. O preço e a glória do chamado. Vamos orar? Feche seus olhos. Pedir ao Senhor que seja conosco, nos fazendo entender esse texto e ouvindo o que Deus quer nos dizer por meio dele. Bondoso Deus, auxilia-nos, ó Pai, nesse momento. Precisamos ouvir a Tua voz. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, Pai querido, faz-nos entender o que o texto está a nos dizer e faz-nos ouvir o que o Senhor quer nos dizer por meio dele. Faz-nos aprender lições preciosas que precisamos e que de verdade esse texto tem a nos ensinar. Por meio do Teu Espírito Santo, nós te suplicamos esse auxílio, em nome de Jesus. Amém. O preço e a glória do chamado é o tema da nossa devocional. E eu quero que você perceba que Jesus, ele começa o texto chamando ou convocando 2 grupos. No verso 34 ele diz: então convocando a multidão, e juntamente a multidão quem?
seus discípulos. Aprenda, 2 grupos distintos, completamente distintos, e que vão ficar claramente distintos para nós até o final da nossa devocional. Ele chama propositalmente a multidão: venham vocês, o que eu vou falar vocês precisam ouvir, mas venham também os meus discípulos, pois o que eu vou falar vocês precisam ouvir. Meus irmãos, Jesus sabia, e nem todos daqueles que estavam ali, eu me refiro à multidão, ele sabia que nem todos seriam seus discípulos posteriormente. Ele sabia que a esmagadora maioria das pessoas que, olha, há muito já estavam acompanhando Jesus, não era seu discípulo. Essa esmagadora maioria não era discípulo do Senhor. Não tinha interesse em segui-lo de verdade. E ele sabia aquilo que a gente não consegue saber, não é? Não consegue saber, afinal de contas, aonde Jesus estava aquela multidão. Onde Jesus repousava, onde ele dormia, a multidão dormia do lado de fora. E talvez aos nossos olhos, vendo tudo aquilo, poxa vida, olha quantos discípulos ele tem, olha quantos seguidores esse homem tem. Jesus não tinha um momento de sossego em relação à multidão. Todas as vezes que ele queria, por exemplo, orar, ele tinha que se recolher a um lugar vazio, sem que ninguém soubesse. Algumas vezes os discípulos de Jesus, não a multidão, mas os seus próprios discípulos acordavam e não encontravam ali. Porque ele tinha saído pela madrugada para orar sem que a multidão pudesse ver. Porque se a multidão acordasse, não deixaria em sossego. Talvez você olhasse para a multidão e dissesse, né, claramente, esses são os discípulos do Senhor. Veja como eles são fiéis. Aonde ele vai, eles vão atrás. Se ele atravessar o mar, eles vão atravessar juntos. Mas Jesus não se engana com isso. Em outra ocasião, Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas. E ele sabia que a maioria daqueles que compunham ali a multidão jamais seriam de fato os seus discípulos. E o que é interessante é a gente perceber que o que ele vai dizer a partir desse texto vai promover uma clara separação e fazer-nos entender, e nos faz entender que há uma diferença entre essa multidão e os verdadeiros discípulos de Jesus. Há alguma coisa que marca e que os distingue. E o que Jesus vai dizer a partir desse texto vai dividir esses 2 grupos. Perceba, o texto do chamado para se tornar um seguidor de Jesus, quando a gente olha para esse verso 34, a gente poderia então resumir esse preço que os verdadeiros discípulos terão que pagar em uma só palavra: renúncia. Renúncia. Veja o verso 34, na íntegra. Ele diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me imitar, ser meu discípulo, ser meu seguidor, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. E aí então, siga-me. Olha o termo que ele usou. A si mesmo se negue. Você sabe o que significa isso no original? O que a palavra no original trazia como significado? Você vai ter que perder o interesse próprio, seus próprios interesses. Você tem que estar disposto a olhar para aquilo que lhe interessa e dizer assim: eu estou pronto a perder essas coisas. É isso que significa quando Jesus diz: a si mesmo se negue. Entenda, meu irmão. Quando nós fomos criados, seres humanos, lá no Éden, por Deus, na nossa origem, escute isso, a nossa maior alegria, o nosso maior interesse e a nossa plena satisfação estava, lá no começo, em agradar a Deus com a nossa vida e fazer somente a sua vontade. Nós fomos criados assim. E para a gente não tinha graça, lá na origem, lá no Éden, para o ser humano não tinha graça viver, se não fosse viver para dizer assim: Senhor, como tu queres que eu viva?
Aos homens, originalmente falando, lá na criação, a vida só fazia sentido se ela tivesse, a minha vida tivesse, alinhada à vontade de quem? De Deus. Se não tivesse, perdia sentido a minha vida. O homem se sentia mal com isso. Mas como nós bem sabemos, com a chegada do pecado no homem, isso foi invertido. Isso foi trocado. E aí a alegria, a satisfação e o nosso maior interesse deixou de ser agradar a Deus e fazer sua vontade, e veja se você não se identifica com isso, e passou a ser agradar a si mesmo e fazer a sua própria vontade. Eu sei que você se identifica com isso, porque eu me identifico com isso. A nossa maior alegria não é mais fazer a vontade de Deus ou agradar o Senhor. Essa não é mais a nossa plena satisfação como homens. Passou a ser satisfazer os nossos próprios desejos, olhar para os nossos interesses como se fossem metas a serem alcançadas. E foi isso que aconteceu quando o pecado nos atingiu. Então você já entendeu qual é a grande missão, qual é o grande desafio daquele que foi chamado para ser um discípulo ou um seguidor de Jesus. Qual é o grande desafio dele? É voltar a fazer da sua vida, de verdade, alguém que deseja fazer a vontade de Deus e agradá-lo com a maneira de viver. Ou seja, o nosso grande desafio é voltar à nossa origem. E aí a gente entra em conflito, irmãos. Porque se pudéssemos fazer isso, tirando a nossa natureza pecaminosa, seria perfeito. E qual é o problema? É que essa natureza caída ainda continua aqui. E ela deseja realizar somente sua própria vontade, não a de Deus. E agora, por meio do Espírito Santo, esse novo discípulo de Cristo começa a entrar em choque. Porque ao mesmo tempo que ele deseja fazer a sua própria vontade, ele começa a olhar com apreço para a vontade de quem? De Deus. E agora? Difícil, não é? E eu sei que você também se identifica com isso. Essa é a grande missão. Voltar a agradar a Deus e fazer a sua vontade, mesmo que tenhamos que anular, cancelar os nossos próprios interesses. Os nossos próprios interesses. Mas deixa eu vos dizer, nada na vida de um cristão, escute isso, o faz parecer mais com o próprio Cristo a quem ele segue, do que quando na sua vida ele consegue dizer não a si mesmo para poder dizer sim a quem? A Deus. Nada. Não há outro momento na vida de um cristão verdadeiro em que ele pareça mais com Cristo a quem ele segue do que no momento em que ele está pronto para fazer a sua própria vontade, mas percebe que a sua vontade não se alinha à vontade de Deus, e ele volta atrás e diz, não posso fazer. Eu preciso fazer a vontade do Pai. Essa é a hora em que mais você se parece com Cristo. Tanto é que Jesus faz uma comparação no verso 34. Não sei se você percebeu. Vejam novamente, ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, o que mais? Tome a sua cruz. Como assim? Irmãos, Jesus estava prestes a tomar a sua cruz. Ele havia predito aqui aos discípulos, como a gente viu aqui no versículo 31, que ele seria morto. No final da sua previsão ele disse isso. Eu preciso ser morto, isso vai acontecer comigo. E Cristo sabia que a sua morte seria uma morte de cruz. E ele agora está dizendo que, olha, não só sou eu que vou tomar uma cruz, mas se você vai querer me seguir, adivinha, você também vai tomar uma cruz. Você também vai tomar uma cruz. Gente, o que Jesus está dizendo aqui vai fazer um grande sentido no coração ou na mente dos seus discípulos posteriormente. Quando eles estiverem diante do desafio de fazer a sua própria vontade ou a vontade de Deus e aquilo doer a sua alma, e agora, faço ou não faço? Faço o que eu quero e me agrado ou faço o que Deus quer para a minha vida? Tomo que decisão?
Isso é como tomar a cruz. Quando ele opta por fazer a vontade de Deus, ele está se parecendo com quem? Com Cristo, quando ele foi à cruz. Lembre-se que quando Jesus sobe ao Getsemane, em um momento, naquele sofrimento, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Minha vontade, esse é o meu interesse, essa seria a minha alegria. Mas, na sequência, rapidamente, Jesus diz: Mas Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Percebeu a renúncia? Não a minha, mas a tua vontade. Escute, da mesmíssima forma, os seus seguidores precisam entender que ser chamado para seguir a Cristo ou imitá-lo também tem esse mesmo preço. Tem o mesmo preço. A busca por uma vida que agrada a Deus pode e certamente vai nos levar a algumas perdas. Acredite nisso. Talvez você perca, sabe o quê? O apreço de velhos amigos. Talvez você perca o apreço de alguns parentes que gostavam de você antes, quando você fazia sua própria vontade e cumpria os seus próprios interesses, eles se identificavam com você. Aquelas velhas amizades, seus velhos parentes que visitavam, que frequentavam sua casa e que agora, quando começam a ver que você não é mais o mesmo, que você, ao invés de dizer sim às suas vontades, diz não a elas, para dizer sim aos interesses de Deus, eles não conseguem mais se identificar com isso. Prepare-se, há um preço no chamado. Isso vai doer, isso vai fazer sofrer. Mas é nesses momentos que nós nos parecemos mais com quem? Com Cristo. Talvez seja necessário perder alguns empregos que você olha para eles e diz: olha, seria muito bom economicamente falando, me deixaria numa situação muito boa, mas quando eu olho, eu não consigo ver isso com simpatia como um cristão, eu não consigo ver isso como uma coisa boa para a minha vida espiritual, eu não consigo ver Deus dizendo assim: vá filho, eu aprovo isso, por isso eu prefiro dizer não. Há um preço no chamado. E aqui está o aparente paradoxo, né? Porque se ser chamado para ser seguidor de Cristo não é uma coisa boa, pastor? Eu achava que era uma coisa boa. Mas espera aí, então para segui-lo eu vou ter que perder a minha própria vida agora? Eu vou ter que deixar de viver a minha própria vida? Mas veja uma coisa, o fato é que aquilo que parece perda, na verdade, será o verdadeiro ganho. Olha o que foi que Jesus disse no verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Se você quer continuar seguindo os seus próprios interesses, fazendo a sua própria vontade, seguindo esse seu estilo de vida, adivinha, vai perdê-la no final. Mas olha o resto. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvará. E quem quiser dizer não a si mesmo, para viver a vontade de Deus, para buscar agradar a Deus, sabendo que isso vai mudar radicalmente a vida, adivinha, no final, vai salvá-la. O que parece perda agora, será visto por nós como ganho no final, é o que diz o texto aqui. E eu pergunto, quem estaria disposto a perder a sua vida atual? Você estaria disposto a perder a sua vida atual? A mudar a direção completamente da sua vida? Certamente aquela multidão, ouvindo esse discurso de Jesus, eu posso até imaginar as cabecinhas fazendo assim, ó. Como que diz, não, aí é. Enquanto era o pão multiplicado, né? Enquanto eram os milagres realizados, a expulsão de demônios, eu estou contigo e não abro. Mas como é um negócio aí, eu vou ter que dizer não aos meus próprios interesses para viver o interesse de Deus. Eu vou ter que abandonar velhos hábitos, correr o risco de perder velhas amizades, talvez não ter mais o mesmo prestígio
Isso eu não quero para mim. Isso eu não quero para mim. Só que a grande questão, meus irmãos, é que dessa escolha dependerá o nosso destino. Olha o próximo verso, verso 36. Olha a pergunta de Jesus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A pergunta de Jesus aqui é crucial, irmãos. Que aproveita, ou seja, que vantagem tem se ele ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? A grande questão é que há um engodo, há um engano no coração do homem quanto a isso. E ele não consegue perceber isso. E a pergunta de Jesus, olha, qual é a vantagem disso? Não há vantagem nisso. Em viver a vida inteira. E eu quero que você perceba um detalhe aqui. Eu não posso deixar você sem perceber isso. É que o homem pode até ter esse sucesso na busca. Jesus não está dizendo, olha, se não vier, não vai dar certo a sua vida, as coisas vão dar errado, se procurar os seus próprios interesses, não vai prosperar. Não. Ele está dizendo, olha, há uma possibilidade do homem ganhar o mundo inteiro. Eu não estou dizendo, olha, que o teu projeto não vai dar certo sem Deus, não. Eu não estou dizendo que a tua vida sem Deus não vai dar certo, não. Pode dar certo. Pode dar certo. A grande questão é que isso terá um grande custo. O seu fracasso não será um fracasso aqui, agora, nesse momento, mas será um fracasso eterno. E é disso que Jesus está falando. Um fracasso eterno. Deixa eu explicá-los. O nosso corpo, esse corpo na qual habita sua alma, ele é e será destruído pela morte. Você sabe disso? Você sabe que você está indo... Não é? A cada dia a gente morre um pouco mais, até o momento que isso vai acontecer de fato conosco. Por dia, aproximadamente 150 mil pessoas morrem no mundo. Todos os dias. Qual é a minha diferença para eles? Absolutamente nenhuma. Vai chegar o meu dia e o seu também. Então veja, é fato. Nós perdemos o corpo e a vida das mais diversas maneiras. Mas não se engane. A alma, diferente do corpo, não morre. Você ouviu isso? A alma não morre. O seu ser, ele não se apaga quando o seu corpo, ele para. E aqui está o grande problema dos homens. Os homens acreditam, ou pelo menos vivem como se acreditasse assim, que a vida é só isso. A vida é mantida enquanto o corpo estiver de pé. Comamos e bebamos, pois amanhã... Então, essa é a compreensão dos homens. Mas qual é o problema? É que ele esquece e não vai apagar. Sua alma, sua consciência vai permanecer. A alma não morre. E o que Jesus está falando aqui é do destino final das nossas almas. É por isso que ele diz... Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, enquanto ele estiver aqui vivo, e no final das contas, quando perder o corpo, perder também a alma. Entende isso? Queridos, há um preço no chamado. Seguir a Cristo, se eu quero seguir a Cristo, eu tenho que imitá-lo. E se eu vou imitar a Cristo, eu vou ter que aprender a negar a mim mesmo para agradar a Deus, como o próprio Cristo fez. E esse será o preço. Há um preço para isso, irmãos, que precisa ser calculado por nós, experimentado, vivido por nós. Mas há também uma glória nesse chamado. Pois assim como todos os homens, um dia eu também vou, e você também, nós vamos perder o nosso corpo. Assim como todos os homens. Mas nesse dia em que eu perder o meu corpo, se eu sou de fato um seguidor de Jesus, eu não vou perder a minha alma. E essa é a grande diferença. A multidão estava preocupada com o corpo. Os discípulos mais pareciam preocupados com o quê? Com a alma. Não se esqueça que mais à frente, essa multidão vai desaparecer.
Isso aqui é intrigante. Era uma multidão, irmãos. A gente viu hoje de manhã, inclusive, que essa multidão, ela meio que retorna lá na frente em Atos dos Apóstolos, né? Muitos desses retornam a seguir aos discípulos. Mas era uma multidão esmagadora que andava com Jesus, que provocava o ciúme, a inveja dos líderes espirituais da época, os líderes religiosos. Onde ele ia, havia momentos em que Jesus precisava subir num barco e alguém empurrar Jesus mais para dentro ali do mar, para que ele pudesse falar às pessoas, para que as pessoas não invadissem tanto. Mas vai chegar um momento em que o discurso de Jesus não vai ser mais tão atraente. E essa multidão vai simplesmente desaparecer, ficando apenas os seus discípulos. Quando Jesus olha e vê que a multidão foi embora, aí ele faz uma pergunta aos seus apóstolos. E vocês não querem ir também? Pedro dá um passo à frente, representando todos os demais, e diz: Senhor, para onde? Me diz. Escute isso. Para onde? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É como quem diz assim: para onde, Senhor? Se no final das contas a nossa alma vai precisar descansar em algum lugar, e esse lugar é o Senhor. Para onde, se a resposta à alma só o Senhor tem? Me diz, para onde? Há um preço a se pagar pelo discipulado, mas há uma glória a se desfrutar também por ele. Veja, os homens sem Deus não conseguem ver a importância nisso. Não conseguem ver a importância nisso. É por isso que correm atrás de sua vida aqui de maneira tão acelerada, colocando como prioridade essas coisas. Mas, queridos, nada pode ser comparado ao valor de uma alma. Olha a pergunta que Jesus faz no verso 37. Que daria um homem em troca da sua alma? É porque ele não sabe disso. Ele não sabe, um dia ele vai saber disso. E quando ele souber que a sua alma tem valor e que o mundo não, a vida não encerra quando o corpo para, ele vai entrar em desespero e não adianta mais. Não há suborno em relação a Deus. Não há compra de oportunidades. Daria ele se soubesse disso. Se ele soubesse o valor, o preço da alma. Esse mundo despreza a vontade de Deus, meus irmãos. Os homens buscam agradar apenas a si mesmos, satisfazendo o próprio coração, sem se importar se aquilo que fazem desagrada a Deus, fere a santidade do Senhor, é reprovado por Deus. O que importa para os homens de nossa geração é se são felizes da maneira que estão vivendo. Estão felizes? Então está tudo bem. Conseguiu viver uma vida feliz? Conseguiu viver uma vida longínqua e conseguiu tudo aquilo que queria como bens materiais, como conquistas da vida, então tá ok. Nós fazemos essa avaliação às vezes. Nos velórios de descrentes, nós costumamos dizer como ele viveu. Ele morreu, estava com 90 e poucos anos, conseguiu tudo o que queria, os filhos se formaram, que maravilha, viveu muito bem. É sério mesmo, irmãos? É sério isso? Depois que a gente conhece as Escrituras Sagradas, isso é viver bem. Quer um conselho pastoral? Fique calado. Nesses momentos. Não diga nada. Não minta, nem a si mesmo, nem aos outros. Então, para os homens, a grande conquista da vida é viver bem, viver feliz, conseguir realizar a sua etapa de vida aqui de uma maneira que fez tudo aquilo que vinha na sua cabeça, tudo aquilo que agradava. Isso para os homens é viver bem. Sabe como é que Cristo chama essa geração que pensa desse jeito? Uma geração de adúlteros e pecadores. Olha o início do verso 38. Porque qualquer um nesta geração adúltera e perversa. Ele está falando dessa geração que só pensa em agradar a si mesmo. Essa geração oriunda lá da queda no Éden, que deixou de olhar para os interesses de Deus e passou a olhar para os seus próprios interesses. E que se perde nisso. Por que se perde? Porque não entende o valor da alma. Se perde porque não lembra que a vida não acaba quando o corpo para. Essa geração, Jesus diz, é adúltera, ela é pecadora. E aí, diante disso, Jesus dá um conselho aos seus discípulos. Não se envergonhem de não seguir essa geração. Porque nós somos tentados, às vezes, a ficar com vergonha. Porque, veja, todo mundo faz, todo mundo busca essas coisas.
Eles vivem desse jeito, eu sei lá, eu fico tentado, eu olho para isso, será que não era interessante se eu fizesse isso também? Se eu não buscasse os meus próprios interesses? Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, não se envergonhem disso. Não se envergonhem em não se assemelhar a eles, em não entrar em conformidade com a vida dessas pessoas. Por quê? Aí ele responde, porque um dia ele voltará. E quando ele voltar, ele, Jesus, vai se envergonhar de todos aqueles que não foram capazes de negar a si mesmo para viver para a glória de Deus. Verso 38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier da glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Há um preço e há uma glória no chamado. Eu quero encerrar fazendo uma aplicação geral do texto e meio que recapitulando alguns pontos com você. Tá bom? Então preste atenção. Nós somos chamados pelo Senhor para segui-lo. Nós sabemos que a nossa salvação não se dá pelas obras. A nossa salvação se dá por meio da fé, como um ato da graça de Deus sobre nossas vidas. É um fato. Mas não podemos ignorar que ainda assim, mesmo sabendo que a salvação é pela fé e não pelas obras, não podemos ignorar que o chamado tem um custo. Tem um custo. Vamos ter que realinhar as nossas vontades à vontade de quem? À vontade de Deus. Vamos ter que fazer uma reavaliação sobre o que eu quero, o que eu penso, como eu ajo, o que eu falo, que atitudes eu tomo agora para dizer, eu não posso mais fazer assim, eu não posso mais falar assim, eu não posso mais tomar essas decisões, eu preciso realinhar a minha vontade à vontade de Deus. E para que isso aconteça, eu vou precisar, isso vai doer, irmãos, negar a mim. A gente viu isso no verso 34. A gente vai ter que negar a nós mesmos. Nós vamos perder algumas coisas. Podemos perder prestígio entre os homens. Podemos perder até lucros. Acredite. Nós podemos perder algumas amizades, velhas amizades. Perder o carinho, a atenção até de alguns parentes. Nós certamente vamos perder alguns hábitos que temos e que não se alinham à vontade de Deus. Nós vamos perder algumas coisas. Mas o que parece perda, na verdade será ganho. A gente viu isso no versículo 35. E essa é a glória do chamado. Ele nos faz perder algumas coisas na terra, mas garante a salvação das nossas almas, como ele disse no verso 36. E veja, nada, absolutamente nada é mais importante do que isso. Ele deixou claro no versículo 37. Pois um dia Cristo voltará. E se nós tivermos a postura de negar a nós mesmos para viver para a glória de Deus, nós vamos estar com isso provando que a nossa fé em Cristo é verdadeira. E no dia da sua volta, adivinha, ele não se envergonhará de nós. Foi o que disse no verso 38. Esse é o preço. E essa é a glória do chamado. Quem você é, irmão? Discípulo ou a multidão? Feche os olhos. Eu reconheço, biblicamente falando, claro, e empiricamente também, porque também me reconheço como discípulo de Jesus, eu preciso reconhecer. E mesmo como discípulo, nós falhamos contra Deus. Muitas vezes fazendo a nossa própria vontade, seguindo os nossos próprios interesses. Eu reconheço. E nós precisamos pedir perdão a Deus por isso. Vamos suplicar também a Deus que nos ajude. Ajude-nos a viver mais para o louvor da sua glória. Você sabe o que você precisa dizer não a você mesmo para viver para a glória de Deus. O tempo está passando e você também não sabe quando sua alma será pedida de volta, quando o seu corpo vai parar. E aí a pergunta cabe a você e a mim. Como estará a nossa vida nesse momento? Como está a sua vida nesse momento? Fale com Deus. Querido Santo Deus,
A tua palavra é tão limpa e clara para nós como a água que nós bebemos. Não há dúvidas no nosso coração quanto ao que o texto está nos dizendo. E é isso exatamente que promove o nosso constrangimento. Porque mesmo não nos identificando com a multidão e sim com os teus discípulos, há muita coisa que precisa ser renunciada ainda. Há muita decisão, atitude, comportamento que precisa ser trocado para que a nossa vida seja realinhada àquilo que tu queres para nós. Nós reconhecemos isso, Senhor. E reconhecendo isso, primeiro te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão por sermos discípulos que, vez ou outra, caminhamos como multidão. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe. Nós cantamos aqui, nós lemos aqui, que se confessarmos nossos pecados, o Senhor nos perdoaria e nos purificaria de toda a injustiça. E nós te clamamos por isso. As muitas vezes que tomamos decisões que foram contrárias ao Senhor e vivemos vidas contrárias ao que tu queres para nós. Nós queremos dar um passo além na nossa oração e pedir em nome de Jesus, nos ajude, Pai querido, por meio do teu Espírito, da meditação na tua palavra, da vida devocional, da igreja. Nos ajuda em nome de Jesus a realinhar a nossa vontade. A vida está passando, o corpo vai embora nesses dias. E a alma, Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Há um preço em sermos teus discípulos e precisamos do Senhor para viver e pagar esse preço. Queremos desfrutar da glória dessa missão, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, nos abençoa quanto a isso. Pai querido, juntamente com o teu povo, eu te peço para aqueles que entraram nesse lugar, porventura entraram como multidão, para sair como discípulos. Que a tua graça nos alcance, nos faça entender que a vida está correndo, os minutos estão correndo, e nós não sabemos quando vai chegar ao fim. Precisamos estar preparados para a tua volta ou para a nossa partida daqui. Fala ao coração dessas pessoas por meio da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo abra o entendimento de cada uma delas, segundo a tua justa, santa e boa vontade. Recebe a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.